Amor de pai e amor de mãe, amor de pais. Deveria ser imperativo para todos nós, porque todos nós somos filhos, deveria ser imperativo o amor desses seres a quem nós chamamos de pai e mãe. Em contrapartida, deveria ser imperativo que todo pai e toda mãe amasse os seus filhos. Mas esta não é a regra. Lamentavelmente, esta não é a regra. O quanto isso traz de sofrimento é algo incalculável. É algo que nós não conseguimos dimensionar no tempo e espaço os prejuízos que isso causa ao indivíduo. Aí vem uma pergunta que não quer calar. O que acontece a um pai e a uma mãe que não ama os seus filhos? Será porque ainda está prevalecendo os instintos mais grosseiros e mais rudes? Será porque o pai e a mãe não se entendem bem, por isso não têm amor aos filhos? Também não justifica. Será porque os filhos são tão ruins que não merecem o amor dos pais? Também não justifica. Até porque os pais têm uma fase na vida desses filhos, que nós chamamos de infância, que é uma fase para adaptação, que é uma fase para ajustes, que é uma fase divinamente criada para que nós nos apegássemos a esses filhos de Deus. É fantástica a maternidade, a paternidade, porque nós temos um tempo útil para que a gente venha se afeiçoar a esses filhos de Deus, a quem nós costumamos chamar de nossos filhos. Eu, particularmente, nesta encarnação, me sinto um premiado pelo amor que eu ainda posso dispor. Nós estamos no dia 25 de outubro, que eu ainda posso ter o prazer de dizer que eu os tenho do meu pai e da minha mãe. É um privilégio. E tenho um amor gigantesco pelos filhos que Deus me confiou. Tanto os filhos biológicos quanto os filhos não biológicos. Eu acho curioso porque ainda hoje alguém me comentava sobre a questão familiar e dizendo-me que os seus pais se envolviam muito na vida dele, que ele não tinha como fazer muitas escolhas por isso, por aquilo, e eu disse, interessante, eu não conheço este quesito. Eu não conheço este quesito de me envolver na vida dos filhos que Deus me confiou. Eu conheço o quesito do amor. Quem ama, educa, quem ama, zela, quem ama, cuida, quem ama está todo instante na cabeceira tentando ajudar. Mas é preciso que saibamos a hora de ajudar, é preciso que saibamos que eles peçam ajuda. Eu considero um privilégio se você tem o amor pelos seus pais, se você sabe ser grata aos seus pais. Sim, porque a paternidade, quando ela é exercida com amor, em toda a sua profundidade. Existe um ditado popular que diz: quem é bom filho será um excelente pai. Os bons filhos são excelentes pais. E é uma verdade. Porque nós não sabemos ainda compreender direito o que é que significa ser um bom filho. Não é dar ao pai um canudo de uma faculdade. Não é dar ao pai uma ninhada de netos. Não é dar ao pai uma... Não. Para mim, ser um bom filho, primeiro é respeitar os pais. Respeitar os limites dos pais.
Segundo é tê-los sempre em alta e boa conta, como pessoas insubstituíveis do ponto de vista da fraternidade. Somos irmãos, grandes irmãos, no momento transitório, neste papel de pai e filho. Terceiro lugar, assistir aos pais nas suas necessidades básicas, materiais e morais. Eu colocaria uma lista enorme de afazeres dos filhos pelos pais. Porque os pais, eles fazem pelos filhos durante muito tempo, longo tempo. Eu estou me referindo aqui àqueles pais que eu considero os pais bons. Porque existem pais e mães que são nada bons. Que estão apenas preocupados em, se possível, tirar dos filhos. É verdade. A história de pais que abandonam seus filhos é inacreditavelmente gigante. Abandono que eu me refiro aqui é na própria infância. Isso é uma violência que não tem tamanho. Um pai que sabe amar os seus filhos, uma mãe que sabe amar os seus filhos, são dois pilares essenciais na construção de um grande ser, que no futuro talvez sejam conscientes. Mas cabe aos pais essa tarefa de tranquilizar-se moralmente porque cumpriram com seu papel. A gratidão enorme que eu tenho aos meus pais é fantástica. Eu posso não ter a capacidade de retribuir nunca o amor, a assistência que eu sempre tive. Isso eu não questiono. Mas o respeito, a gratidão, a benevolência não podem faltar. Jamais, jamais, jamais. Eu vejo muitas pessoas abrindo mão de seus pais, vejo muitos pais abrindo mão dos seus filhos, e eu digo, meu Deus, quem cometeu a falha primeira, não é? No nosso querido Evangelho existe um título chamado Filhos Ingratos, não é? Como existem filhos ingratos? Normalmente são filhos que não tiveram a capacidade de amar os seus pais na medida certa, no tamanho certo, e ser grato. O Evangelho diz mais ainda, pode não existir o amor, mas o cuidado, o zelo, a responsabilidade é inquestionavelmente fundamental. Amor de pai e mãe, um bom pai e mãe, não é substituível nunca, jamais. Do mesmo jeito que pais ruins são substituídos por pais não biológicos, quando esses pais não biológicos amam esses filhos com tamanha grandeza, com tamanha profundidade, com tamanha responsabilidade. Então pense bastante antes de você atirar uma primeira pedra em seu pai ou em sua mãe. Pense bastante. Pense o quanto esses seres se desdobraram para lhes dar, o quanto esses seres se desdobraram para perder madrugadas a fim para poder ajudá-lo a viver e, quiçá, a sobreviver. Se você estiver no papel invertido como pai, ame esses filhos, principalmente se estão na idade que necessitam muito da sua assistência. Preciso de você como exemplo, preciso de você como uma tábua de salvação para que eles compreendam e eles repliquem esse modelo na frente. Então eu respondi a essa pessoa, eu não sei o que é invadir a vida de filhos. Nunca disse para nenhum filho meu, siga essa profissão, siga aquela profissão. Nunca, nunca, jamais, jamais. Nunca sequer discuti isso, porque eles, como pássaros, saíram dos seus ninhos e pegaram voo e alçaram voo sozinhos. E eu digo sempre, a menos que eu esteja enganado, equivocado, estão felizes.
O máximo que eu fiz foi dizer a um deles, há mais ou menos uns 3 meses, você pode buscar uma outra profissão. Hoje em dia, isso é muito fácil. Pai e mãe, que coisa boa que é o amor de pai e mãe. Um beijo de muita paz para você, muita paz. E um beijo para os seus pais, se forem bons pais. Se não forem bons pais, de qualquer maneira, honrai pai e mãe. Vá no Evangelho e lê um pouco sobre isso. O que significa honrar pai e honrar mãe. Muita paz, muita paz.